Como se tornar a pessoa mais focada que você conhece? Esse é o assunto do nosso papo de hoje, então continue nesse vídeo se você está buscando maneiras de parar, de procrastinar e focar ainda mais nos seus objetivos. Seja bem-vinda ao Abre a Boca e Lucra, mulher. Será que essa é a sua primeira vez aqui? Ou será que você já me escuta já tem um tempinho? Esse espaço é dedicado para a gente falar sobre empreendedorismo, posicionamento, marketing e vendas. Seja muito bem-vinda e hoje eu decidi que a gente vai falar e refletir sobre foco. Eu fiquei lembrando exatamente da época em que a gente trabalhava para outras pessoas e como é desafiador quando a gente faz essa transição para ter o nosso próprio negócio, entender como isso se encaixa na nossa rotina, como que de repente não fica uma mistura, é rotina, é caso, o que eu faço, o que eu foco, parece que a gente fica um pouco perdida. E eu percebo que muitas empreendedoras passam por isso e parece que o negócio acaba ficando um negócio meio tipo um hobby, sabe? Parece que é uma brincadeira, parece que a gente não consegue levar tão a sério justamente porque a gente não entendeu como a gente faz o máximo de foco naquilo que a gente precisa executar. Eu sou uma pessoa com a cabeça assim a mil, muito criativa, penso muito, eu sou muito executora. Então, assim, para eu conseguir parar, organizar as ideias, entender como aquilo vai se aplicar na minha rotina, é realmente um desafio. Só que você pode ter certeza que todos esses vídeos que você pode consumir aqui do canal, eles são fruto de uma organização e de um foco muito bem direcionado e muito intenso. E que por muito tempo eu não tive e é por isso que as coisas não saíam. Então, o primeiro passo que eu enxergo para que você se torne uma pessoa mais focada no seu negócio, primeiro de tudo, a gente sempre tem que partir de um objetivo. Dando o exemplo que eu falei do canal aqui, vamos supor que você tem um objetivo de criar finalmente o seu canal no YouTube e começar a produzir conteúdos aqui. Esse já é o seu objetivo. Então eu tenho um start, eu consigo ver um norte e um caminho que eu preciso traçar para lá na frente olhar e comprovar através de algumas coisas que aconteceram se eu estou caminhando para aquilo que eu desenhei. Então, o que me comprova de que esse objetivo está sendo cumprido? Semanalmente eu subo um vídeo, uma vez por semana eu paro para gravar esses conteúdos. Então, eu preciso, de uma certa forma, conseguir validar aquele objetivo que eu desenhei. Se isso não ficar, entre aspas, palpável, se eu não conseguir enxergar, eu não consigo mensurar. Eu não consigo mensurar se eu estou evoluindo, se eu estou realmente fazendo, se eu estou dedicada naquilo. Então, o que eu mais vejo de desafiador, de repente, dentro dos nossos negócios, eu não sei qual é a sua realidade, se você tem equipe, não tem, se você faz tudo sozinha, é entender aonde que eu vou atacar primeiro. Né? Eu tenho o objetivo de atrair mais clientes, o objetivo de crescer meu nome, de ser mais reconhecida, e eu tenho uma infinidade de opções que eu posso fazer, né? Um canal no YouTube, produzir mais conteúdos no Instagram, produzir no TikTok, eu tenho uma infinidade de coisas. Então, eu vejo que é um objetivo atrelado a praticamente uma única linha do que seguir, porque se você fica com um leque muito grande, eu tenho certeza que você não está executando nada. Porque eu quero estar em todos os lugares, quero estar em todas as redes, ainda não entendi como isso se encaixa na minha rotina e eu só tenho mais frustração ao invés de conseguir olhar e validar que aquilo que eu faço está realmente funcionando. Então, a partir do momento em que eu desenho essas metas mais simples e essas metas mais claras e objetivas, seja uma meta financeira para o meu próximo mês, aí eu consigo desenhar ações que eu preciso fazer para validar aquilo. Qualquer tipo de coisa, eu preciso partir de um objetivo através daquilo que eu estou fazendo. Para mim tem funcionado muito mais dessa maneira. E uma coisa que tem sido assim crucial
e que na verdade eu acredito que é o maior desafio também, com tanta informação, com tanta dopamina fácil, né? Eu pego meu celular, rapidamente eu rodo meu feed, fico ali, perco minutos e horas e abro o TikTok, consumo conteúdo. É um consumo tão desenfreado que isso tem feito com que muitas empresárias percam a própria essência de personalidade. Eu já falo muito sobre isso aqui no canal. Percam a criatividade. Então, elas acreditam que consumir demais traz criatividade, mas na verdade está só minando de tanto excesso que é. E principalmente foco indo pelo ralo. Se eu não consigo controlar a minha dosagem de dopamina do dia, eu não sou ninguém para controlar os meus resultados. E a gente só consegue ter essa consciência quando eu paro e falo, eu vou parar de focar nisso. Seja um momento para o seu celular ficar longe, para não ficar apitando o WhatsApp, falando com as pessoas, para não abrir aleatoriamente outras redes sociais. Tem muita gente que até desinstala as coisas do celular para realmente não se distrair. Imagine, eu fico o dia inteiro em casa hoje disponível para gravação de conteúdos aqui. Concorda que se eu me preparei, eu consigo produzir muita coisa? Ok, mas se eu pegar o meu celular e ficar ali consumindo conteúdo, consumindo dopamina em excesso e tudo mais, pode ser que eu perca a minha tarde inteira e consiga gravar um vídeo apenas. Então, o foco 100% é praticamente nem saber o que está acontecendo ali no celular, né? Não saber nem se estão precisando de mim. É isso. Controlar isso, eu acredito que é a parte mais importante. Muitas vezes, a gente acha que a gente não tem tempo no nosso dia para encaixar aquilo que a gente precisa. Eu acho que eu não tenho tempo de olhar para essa planilha financeira. Eu acho que eu não tenho tempo de produzir vídeos. Clássico. Eu acho que eu não tenho tempo de pensar em como captar mais clientes. Ok. Mas quando você vai ver, sim, você teria muito mais tempo se você tivesse dosado esse excesso de dopamina aí. E existe uma técnica, que é uma técnica muito conhecida, que é a técnica Pomodoro, que na verdade consiste em você trabalhar por um período de tempo, vamos falar 25 minutos, ininterruptos, foco total naquilo. Então eu não tenho distração com o celular, com música, enfim, eu gosto de ouvir uma musiquinha ali, eu gosto de ouvir um jazz ali para me inspirar, mas no sentido de passar 25 minutos ininterruptos de foco naquilo. Então eu entendi que eu preciso pensar nos roteiros dos vídeos que eu vou gravar para o YouTube, nos temas, 25 minutos focada, só olhando para o computador com uma folha em branco, quais são os temas que eu preciso. Escreve. Pode até cronometrar. É feito dessa maneira. E aí, depois desse período, eu consigo ter uma recompensa depois que eu concluir essa mini tarefa. Então, é muito satisfatório quando eu olho um documento e eu escrevi 15 temas de conteúdo, porque eu simplesmente foquei e falei, eu preciso escrever 15 temas de conteúdo, só saio depois que eu tiver feito isso. Dou um tempo ali para eu fazer isso e depois tenho até uma recompensa, sei lá, levanto, vou passar um café, que é algo que eu gosto, vou fazer um chá, alguma coisa assim, vou tomar meu lanchinho da tarde. Então, fazer isso faz com que você se sinta muito mais produtiva no final do dia. Porque muitas vezes a gente termina o nosso dia com a sensação de que fomos produtivas, mas na verdade a gente não consegue nem mensurar o que exatamente a gente fez. Então você pode ter certeza que quando eu terminar o dia de hoje, o dia que eu tô gravando esse vídeo, eu vou me sentir mega produtiva, porque você pode ter certeza que hoje foi um dia que eu gravei 6, 10 vídeos, que eu me propus a fazer isso, estou com foco total nisso, nada mais me tira desse foco, porque estou aqui para isso. O próximo passo é você entender que disciplina é totalmente diferente de motivação. Bem provavelmente já saiu um vídeo aqui no canal em algum momento falando o que eu faço, né, se a minha motivação for embora. O que eu faço com isso? Inclusive recomendo que você assista depois. A gente precisa entender que motivação é totalmente diferente de disciplina. Então, o seu foco, ele não vai depender, ele não vai ser condicionado a estou animada, estou de bom humor, estou feliz.
o seu foco vai depender de rituais constantes. Tudo, exatamente a rotina que você desenha, desde a hora que você acorda, você faz o seu café, a sua rotina matinal, suas orações, o seu treino. O seu treino, de repente uma atividade física que você não faz, é só porque te falta encaixar na sua rotina esse foco. Senão fica tudo muito perdido. Essa motivação, se você for esperar o tempo todo para agir só com isso, para fazer só com isso, a sua vida fica uma bagunça. E a gente não consegue organizar. E nós somos adultas, donas do nosso negócio, a gente não pode fazer com que essas petecas caiam. Então, nada melhor do que trazer rituais constantes para dentro da nossa rotina. Qual que vai ser, de repente, o meu ritual semanal de produção de conteúdo? Eu preciso encaixar. Se você não tem isso dentro da sua rotina e é alguém que quer se posicionar na internet, como você espera produzir conteúdos para cá? Quando vir uma ideia do nada, e aí você não está preparado, e aí seu sócio dá desculpa, não vai encaixar. Isso precisa estar dentro da sua rotina. Essa é a sua maneira de até se sentir tranquila, porque eu sei que às vezes a gente fica muito ansiosa com tudo que a gente precisa fazer, mas fazer exatamente o que eu estou te falando aqui é o que vai te trazer paz. É o que vai te mostrar que sim, você tinha tempo, você não estava só organizando isso da melhor forma. E aí a gente tem um ponto crucial. O seu ambiente pode ser o seu maior aliado ou o seu maior inimigo. Quando a gente fala de foco, de produção, o seu ambiente faz toda a diferença para te inspirar, para te motivar, sim senhora, para te ajudar a ter foco e concentração total. Eu sei que de repente se você está num ambiente que é muito barulhento, que é muita zona, que é muita coisa, não vai dar certo. Eu sei que se você está num ambiente que é tóxico, sei lá, as pessoas ali ao seu redor não são pessoas muito inspiradoras, isso também vai ser um desafio para que você consiga focar e se inspirar naquilo que você precisa fazer. Então busque ambientes que se não for o seu que você está hoje, que você busque uma maneira de se tornar, que você busque uma alternativa dentro da sua rotina para fazer isso acontecer. Um exemplo, eu me sinto muito mais à vontade e focada quando eu estou em casa sozinha para produzir os meus conteúdos. Vai, flui, que é uma beleza. Se meu marido está aqui e eu preciso gravar, ok, tudo certo, mas eu já sei e já entendi que o meu ambiente, para ele ser o meu aliado, eu preciso estar em silêncio, sozinha, em casa. E aí o que eu faço? Eu encaixo dentro da minha rotina momentos em que eu estou sozinha, porque aí eu sei que eu vou ser muito mais produtiva. Não vou ficar penando, pingadinho ao longo da semana, encaixando onde é que dá e me estressando com aquilo e não conseguindo produzir. Então, observe o seu ambiente e faça com que ele seja o seu maior aliado também. Então, resumindo o nosso papo, se eu tenho clareza, ambiente, disciplina e dopamina direcionada, é exatamente isso que eu preciso para me tornar a pessoa mais focada que eu existo. Então pega todos esses elementos, já dá um check naquilo que está ok e avalia aquilo que você precisa melhorar, implementar no seu dia a dia para que você se torne uma pessoa mais focada, e a gente sabe que com foco os resultados tendem a vir muito mais rápido. Se você chegou até esse momento nesse vídeo, não esquece de se inscrever nesse canal se fez sentido para você. Essa é a melhor métrica que nós, produtores de conteúdo, podemos ter, que é a sua inscrição, sabendo que faz sentido e que esse é um conteúdo de valor. Já dá o seu like e encaminha para qualquer amiga empresária que também vai gostar de consumir esse tipo de conteúdo. Eu espero muito que você tenha gostado. Preciso te lembrar que nós também estamos no Spotify. Então, se você é aquela que gosta de ouvir no trânsito, fazendo as coisas em casa, assim como eu, tá super convidada a ir lá e buscar o nosso programa Abre a Boca e Lucra Mulher, um espaço dedicado a mulheres que querem se posicionar com mais excelência para atraírem os melhores clientes e crescerem os seus nomes no mercado. A gente se vê no nosso próximo papo. Até lá!